Olá, tudo bem? Neste vídeo a gente vai automatizar o Windows 11 e até mesmo remover alguns bloatwares do Windows 11 pela ISO oficial do Windows 11, fazendo que ela instale bem mais rápido e ela venha debloateada prontinha toda vez que você instale o Windows 11. Incluindo isso, não vai ter mais requisitos mínimos abusivos, que a gente vai dar um bypass neles também. E para fazer este processo, eu vou usar um método que usa o arquivo unattended.xml para poder automatizar algumas coisas e fazer as modificações desejadas no Windows 11. E aqui estamos no site onde gera o arquivo unattended.xml para o nosso experimento. Eu vou deixar o link deste site na descrição, assim como todos os programas que eu vou utilizar neste vídeo, inclusive para poder adicionar este arquivo na ISO do Windows 11. Então vamos prosseguir. Idioma de exibição. Eu recomendo selecionar português brasileiro. Aqui, linguagem português Brasil, normal. Isso já vai deixar praticamente você não precisa fazer nada no OP. Aqui, essa parte aqui eu vou pular. Eu vou direto para essa parte. Usar uma chave de produto genérico. Você tem algumas opções, como você pode inserir uma chave de produto, se você quiser, né? Se você tem uma, você insere. A opção de se inserir durante a instalação ou usar a chave de produto OEM que está vinculada à tua BIOS. A arquitetura provavelmente é então AMD de 64 bits, porque é 64 bits, a não ser que seja A64, processador Snapdragon, uma coisa assim, mas provavelmente é Intel AMD de 64 bits. Ignora a verificação de requisitos do Windows 11. Isso vai tirar aqueles requisitos mínimos abusivos do Windows 11, como você tem que ter 4 GB de RAM, isso nem tanto, mas TPM 2.0, você tem um processador Intel de 8ª geração com PCs mais antigos, essas coiseiras. Então, marque essa caixa se você quiser. E se você tem um PC mais antigo. Permitir que o Windows 11 seja instalado sem conexão à internet. Isso aqui é para você conseguir instalar o Windows 11 com uma conta local e sem logar no servicinho Mequetrefe da Microsoft. Então, marque isso aqui. Esses outros aqui não são tão interessantes. Aqui, conta de usuário. Eu recomendo que você marque a opção adicione uma conta de usuário local interativamente. Aí você adiciona durante a instalação. Ou você pode adicionar sua conta local aqui. Mesmo. Aqui, menu iniciar e barra de tarefas. Escolha como a caixa de pesquisa que pode ser exibida. Eu escondo a caixa de pesquisa porque já está lá no menu iniciar. Aí, desativar widgets, alinhar à esquerda, né? Em vez de ser no meio, ser na esquerda, como foi desde o Windows 95. Ocultar a visão de tarefas, eu recomendo também. Não mostrar resultados do Bing. Isso aqui é o menu do Windows 10, né? Então ficou no Windows 11. Use fixação padrão mesmo. Aqui recomendo você fazer. Deixa eu ver. É isso mesmo. Aqui nesse ajuste. Tem aqui algumas coisas interessantes, como desligar o som do sistema, pedir a criptografia do dispositivo. Aqui, habilitar caminhos longos. Desativar a inicialização rápida. Para desligar de verdade, não fingir que desligar. Ocultar a experiência de primeira execução do Edge. Aqui, tornar o Edge desinstalável. Isso é muito interessante. E daí que está em beta? Isso aqui. Isso aqui é por causa de um probleminha aqui com o monitor da LG, onde ele instala sozinho. Se tiver o monitor da LG, marcar isso. Efeitos visuais. Melhor desempenho. Ou uma configuração personalizada. Deixa eu ver se dá pra marcar aqui. Isso.
aqui. Acho que isso que dá pra marcar. Isso. E isso aqui que dá pra marcar. Mas eu vou deixar o padrão mesmo, se eu tô recomendando. Ícones na área de trabalho. Vamos mexer nisso aqui. Isso aqui passa no menu iniciar também. Aqui é VM. Convidados da VM. Se você for testar isso em uma máquina virtual, você escolhe aqui qual seu software VM. Por exemplo, adicionar de convidado do VirtualBox. O VMware Tools, se você for testar no VMware. Eu não vou marcar nada, que eu vou instalar o VMware Tools manualmente mesmo. Aqui, configuração interativa mesmo. Express Settings. Desativar tudo. Ou seja, a Microsoft não vai saber quem sou eu. Valoriza a privacidade. Isso aqui não precisa. Aqui, ó. Desativar as teclas de aderência. Que é essa jossa quando você aperta Shift 5 vezes. Configurações de personalização. Isso aqui é útil quando você quer usar o Windows sem ativação. Então eu vou personalizar no escuro. Isso. Escuro. Usar o wallpaper padrão mesmo. Aqui, ó. Aqui que fica legal. Onde você pode fazer o debloatzinho. Então vamos começar. 3D Viewer, Copilot, Windows Hello, Game Assist, OneNote, Outlook, People, Recall, carteira, dicas, né? Ping, Clipchamp, família, Get Help, e-mail e calendário, Office 365, Solitary Collection, Stick Notes, To-Do, Weather, Xbox Apps, deixa eu ver, Feedback Hub, escrita manual, não vamos ver a loja, não. Notícias, OneDrive, Skype não tem no Windows 11, Teams, Phone Link. Não vou rodar scripts customizados, não precisa. Launch user, não vou rodar nem script nada, não vou aqui no final. Aí é só clicar no download XML file. Se você estiver usando o tradutor de páginas, você vai estar baixando arquivo .xml. Eu estava usando o tradutor de páginas até a parte do debloat para ver o nome certinho. Só isso mesmo. Então, arquivo XML pronto. Agora eu vou usar um programinha aqui chamado Anyburn para poder incorporar na ISO Windows 11. Então, editar arquivo de imagem, clicar na pastinha. Vou pegar aqui a ISO original do Windows 11, passar. Aí eu vou aqui na raiz da imagem, coloquei um AutoNaTend aqui. Então você é só clicar em adicionar e pegar o seu arquivo AutoNaTend na pasta de downloads. Aí eu estou usando o Anyburn no Windows, mas você pode usar no Windows. Eu recomendo você usar ele no Windows, já que não tem limite de teste grátis. E no Linux eu não sei te recomendar, mas no Windows eu recomendo o Anyburn. Só isso que eu estou usando. Avançar, Windows 11, leve, criar agora. Eu volto com ele criadinho, com a ISO nova criada, e a gente vai testar no VMware.
Já terminou de criar ISO, então sair, abrir o VMware onde a gente vai testar. Eu volto com uma VM pronta para a gente testar. Já criei aqui a VM para a gente testar, então apertar aqui para iniciar. Beleza. Timeout. Iniciar. Não perder a teclinha a tempo. Agora vai. Agora vai, salve. Estamos preparando algumas coisas. Você viu que eu nem selecionei o idioma. Ele já caiu nessa tela aí. Eu vou pedir para instalar o disco. Já está instalando. Então eu volto no OB, que vai ser bem curto também. Depois das atualizações, já percebemos que ele não pediu uma conta Microsoft. Em vez disso, pediu uma conta local. Então, eu vou criar aqui um usuário. Nome. Senha. Nenhuma. Segunda verificação de atualizações. Quando já entramos na área de trabalho, já percebemos que o alinhamento da barra de tarefas está na esquerda por padrão, e normalmente no meio. Então, eu diria que está um sucesso. Essas customizações que eu defini. Esperar um pouquinho para ver se algumas alterações foram aplicadas. O Edge está desinstalável também. Enquanto isso, vamos explorar mais algumas coisas. Acho que isso aqui tá mais limpo que antes. Deixa eu confirmar, né? Se tá mais limpo. Tá bem mais limpo essa lista. Esses ícones fixados aqui é uma miragem. Na verdade, não existe ícone nenhum. Sabia que deu um delayzinho para aplicar algumas configurações. Normal, acho que eu tô numa VM. Ou seja, foi um sucesso aí. Eu diria que esse experimento foi um sucesso.
modos. Principalmente com esse negócio assim. Windows não ativado e eu tô com um tema escuro. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau!